Fala aí, turma. Aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de carboidratos. No nosso primeiro vídeo, a gente havia estudado, o que são esses carboidratos, um pouco das características gerais e a gente tinha visto as classificações em monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. E estudamos a primeira dessas classificações, os monossacarídeos. Depois de entender bem como que é essa organização dos monossacarídeos, a gente vai passar agora para a próxima classificação, os oligosacarídeos. Então vamos lá. O que é um oligosacarídeo? Óligo significa pouco, tá? Então são poucos sacarídeos. Assim como monossacarídeo significa apenas um sacarídeo, agora a gente vai ter aí uma quantidade um pouquinho maior, tá certo? O que são esses oligosacarídeos? São, na verdade, resultado da junção de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Então, aqui a gente vai começar a unir os nossos monossacarídeos para formar esses oligosacarídeos. Lembrando que, como eu falei lá na nossa introdução de bioquímica, quando a gente estuda as biomoléculas, elas são chamadas de macromoléculas porque elas são muito grandes e com estruturas complexas. Então, a gente começou aí analisando as menores unidades, as subunidades, e agora a gente vai começar a construir essa nossa macromolécula, ok? Como que ocorre essa junção entre dois monossacarídeos, por exemplo? Essa junção ocorre através da formação de uma ligação covalente que vai ser chamada de ligação glicosídica. Guarde esse nome porque ele é importante, tá? Então, assim como lá nas proteínas a gente vai ter um nome especial para a união aí das subunidades, aqui a gente também tem esse nome. Então, ocorre uma ligação glicosídica. E essa ligação glicosídica é da função éter, ok? Lembrando que a função éter é uma função em que eu tenho um átomo de oxigênio ligado a 2 carbonos, oxigênio entre carbonos no meio da cadeia, ok? Bom, vamos lá. Esses oligosacarídeos são solúveis em água também, mas a gente observa que a solubilidade deles começa aí a diminuir se eu comparo com os monossacarídeos. Por que diminui se, na verdade, a gente está falando aí ainda de estruturas que têm hidroxilas, que são capazes de fazer pontes de hidrogênio? A gente tem que lembrar que conforme a estrutura vai ficando mais complexa, vai sendo mais difícil para as moléculas de água se rearranjarem em torno de toda essa estrutura e conseguir aí solubilizar. Então, separar um conjunto de moléculas de outro e tudo mais. Assim, a gente começa aí a diminuir essa solubilidade, tá certo? Então, eles ainda são solúveis, mas um pouco menos. Dentre as possibilidades dos oligosacarídeos, os mais importantes são os disacarídeos, para que a gente saiba, tá? Então, o que é um disacarídeo? É a união de 2 monossacarídeos, ok? Mono 1, di 2. Por exemplo, nós temos aqui 2 monossacarídeos. Vamos lembrar que o monossacarídeo é quando tem de 3 a 7 carbonos, tá? Aqui, ó, nós temos 2 hexoses, o C6H12O6, aqui outro C6H12O6. Quando eles se unirem aqui, eles vão sofrer o que a gente chama de condensação. Então, na hora que eles se unirem, eu vou formar aqui C12H22O11 e vou liberar uma molécula de água, ok? Então, justamente, se a gente analisa aqui a estrutura, essa fórmula molecular, ela não vai encaixar lá certinho na fórmula geral que eu passei no primeiro vídeo. Por quê? Justamente porque eu estou tirando uma molécula de água da nossa estrutura, ok? É justamente o que falta aí para dar o que seria C12H24O12, ok? Nesse caso, no nosso exemplo, é uma condensação muito importante, que é a condensação da glicose, que a gente já viu a estrutura, com a frutose, dando origem à sacarose, ok? E aí, com uma molécula de água. Se a gente analisa agora a reação no sentido inverso, ou seja, daqui dos produtos para os reagentes, acontece o que a gente chama de hidrólise. Então, é uma quebra, tá aqui, lise, que significa quebra, em que a água participa. Então, eu coloco aí água e faço essa quebra. Vamos analisar um pouquinho mais aprofundado agora, olhando as estruturas dessas moléculas aqui. Por exemplo, tá aqui, ó,
temos essa primeira estrutura aqui. Se a gente compara com lá no primeiro vídeo, agora eu não estou mostrando os hidrogênios, tá certo? Eu escondi aqui, então está faltando um hidrogênio aqui nesses carbonos. Aqui nós temos a representação da alfa-glicose. Lembrando que alfa é porque nós temos aqui a glicose em cadeia fechada e esse OH aqui e esse carbono que era da carbonila, o OH está para baixo do ciclo, ok? Então essa é a alfa-glicose e aqui essa é a frutose. Outra coisa que eu falei lá no nosso primeiro vídeo, esse daqui é um anel do tipo piranose, é um anel com 6 membros. E aqui, um anel com 5 membros é uma furanose, ok? Então temos aí 2 termos que podem aparecer para a gente. Como que vai ocorrer aí a ligação? Bom, a gente vai ter justamente aqui a condensação desses 2 monossacarídeos que vai liberar aqui, primeiro vai formar aqui a sacarose, né? Então a sacarose é o que a gente chama de açúcar comum, é o açúcar que a gente consome, aquele açúcar de cana que a gente compra no mercado lá, como refinado, cristal, enfim. Então esse é o açúcar comum, tá certo? Bom, aqui ocorre a condensação, então eu vou juntar aqui o OH de um com o H do outro para formar aqui a minha água, tá certo? Então, estou aqui formando a água, condensei. E aí, justamente aqui, entre esse oxigênio que ficou na molécula, unindo ele diretamente aqui a esse carbono, a gente tem aqui a formação da nossa ligação glicosídica, tá certo? Perceba que eu não acrescentei aqui, eu não mudei nada o carbono. Apenas como representação, eles acabam entortando aqui, tá? Aqui não tem carbono e aqui também não tem carbono, tá? É direto daqui, oxigênio, para cá, tá certo? Então, perceba que aqui a gente tem a nossa função éter, que caracteriza a chamada ligação glicosídica. Se a gente olha agora, voltando aqui dos produtos para os reagentes, a gente precisa da água para quebrar essa ligação. Só que a água sozinha não é capaz, ela precisa aí de alguns catalisadores. Quais são os possíveis catalisadores? Por exemplo, um meio ácido é capaz de catalisar essa reação, ou também enzimas, que são os chamados catalisadores biológicos, tá certo? Então, aqui a gente tem monossacarídeo com monossacarídeo, formando aqui um disacarídeo, exemplo, a glicose, tá certo? Outra coisa, só para a gente se atentar, na hora da gente contar aqui nesse anel, começando aqui do oxigênio que fazia parte lá da nossa carbonila, tá certo? Esse carbono aqui é o carbono 1, tá? Então eu estou unindo aqui carbono 1, 2, 3, 4, 5 e aqui em cima o carbono 6, tá? Então é desse jeito que a gente vai numerar aí o ciclo na hora de analisar e tudo mais. Tá certo? Então, tá aqui um exemplo da reação aí para a formação da sacarose a partir dos seus monossacarídeos. Continuando. Agora a gente vai para os polissacarídeos. Então, se o monossacarídeo é apenas um carboidrato, né, é uma molécula, oligosacarídeo eu vou unir uma quantidade pequena, né, de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Os polissacarídeos, eu vou fazer aí a união de várias moléculas, né, de uma quantidade muito grande, né, acima de 10 monossacarídeos. Por isso que eles são chamados de macromoléculas, porque já são moléculas bem maiores, com uma estrutura bem mais complexa do que a gente começou a ver lá na nossa primeira classificação de monossacarídeos. Justamente isso acontece porque aí eu vou unir mais de 10 moléculas desses monossacarídeos. Essa união ainda é uma ligação glicosídica, tá? Então a gente vai continuar aí usando a nossa ligação glicosídica, formando aí função éter. Só que vai acontecer agora um fato interessante. Enquanto os monossacarídeos são solúveis em água, os polissacarídeos não vão ser solúveis, justamente porque são macromoléculas, então tem uma estrutura tão complexa e tão grande que a água não consegue solvatar, né, não consegue aí solubilizar estruturas desse tipo, ok? Esses polissacarídeos têm algumas funções, como, por exemplo, função estrutural ou de reserva energética. 2 exemplos aí, ou melhor, exemplos de cada uma dessas funções.
Temos aí a celulose, que vai ter uma função estrutural aí para os vegetais. E como reserva energética, nós temos o amido, né, um polissacarídeo de reserva energética em vegetais, e o glicogênio, que também tem a função de reserva energética, mas em animais, ok? Vamos ver um pouquinho melhor a estrutura aí de alguns polissacarídeos. Bom, lembrando então, a gente tem aqui uma glicose alfa. Alfa porque esse OH no carbono 1, lembra que eu disse que a gente começa a contagem aqui a partir desse carbono, está justamente aqui, essa hidroxila está para baixo, então ela é uma glicose alfa. A glicose alfa, quando vai se condensando a outras glicoses alfa, dá origem ao nosso amido, tá? Então, o que é o amido? O amido é um polissacarídeo de alfa-glicose. Por isso, ele é aqui que a gente chamou de poli-alfa-glicose. Perceba que eu coloquei aqui reticências de um lado e do outro para mostrar justamente que essa cadeia continua aí indefinidamente, uma quantidade muito grande mesmo, tá certo? Outra coisa interessante, essa união é uma união que a gente chama de ligação 1,4. Como assim 1,4? Porque eu vou unir carbono 1, aqui né, a hidroxila do carbono 1, com essa hidroxila do carbono 4. Tá aqui, ó. Se eu analiso, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, essa segunda aqui, ó. Tá aqui, ó, carbono 1, eu vou unir aqui ao carbono 4 de outra. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui a gente tem a nossa ligação glicosídica, que vai estar presente em toda a cadeia. O que a gente precisa aí para poder liberar essa glicose e depois essa glicose se transformar aí em gás carbônico na respiração aeróbica e liberar energia para a gente? A gente precisa ir quebrando cada uma dessas ligações glicosídicas. Então, quando eu digo aí de armazenar energia, né, como reserva energética, além de armazenar na forma aqui da glicose em si, a gente vai guardando cada uma dessas glicoses nesse formato aqui, 1,4, né, nessa ligação aí, para formar a molécula do amido, ok? Essa macromolécula do amido. Agora, se a gente analisa aqui a glicose beta, né, qual que é a diferença? A única diferença é justamente o que eu troquei aqui a ordem. O OH agora está para cima, não está mais para baixo. Ele continua aqui no carbono 1 e aqui vai se ligar ao carbono 4. Perceba que ele vai dar origem à celulose. Essa é a única diferença aí do amido para a celulose, justamente o tipo de glicose que eu vou ter. Isso daí parece que é algo muito simples, mas isso interfere de maneiras muito significativas no comportamento dessas duas moléculas. Por exemplo, a gente consegue fazer uma digestão muito melhor, muito mais fácil do amido do que da celulose, tá? Simplesmente pelo fato de analisar como que se liga um monossacarídeo a outro, tá? O que a gente tem aqui? Novamente uma ligação 1,4, então tá aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, então no carbono 1 se ligou justamente a esse carbono 4 aqui. É aqui que eu formei a minha ligação glicosídica. E justamente por essa simples diferença, interfere aí no comportamento que isso vai ter no nosso corpo humano, tá? Então, é um exemplo bem simples, mas aí só para a gente analisar como que algo tão aparentemente insignificante interfere no comportamento de duas moléculas, dando origem aí ao amido e a celulose, ok? Bom, continuando agora, depois de analisar toda a parte aí nessa classificação de mono, óligo e polissacarídeos, o que a gente precisa também saber desses carboidratos? Analisar isomeria neles. Essa isomeria também é muito recorrente aí em questões de vestibulares, tá? Lembrando que para eu ter isômeros, sejam isômeros planos ou espaciais, a gente tem que ter a mesma fórmula molecular e com essa fórmula molecular eu consegui montar moléculas diferentes. Dois tipos de isomeria eu quero chamar a atenção aqui para que você guarde. O primeiro tipo de isomeria que ocorre em carboidratos é a chamada isomeria de função, ou seja, temos aqui uma isomeria plana, então só pela fórmula estrutural plana já é capaz de diferenciar um do outro. E aí o que vai diferenciar um composto do outro é justamente a sua função orgânica.
Porque a gente tem as aldoses e as cetoses. Lembrando que nas aldoses a gente tem aldeído e nas cetoses a gente tem cetonas. E, como a gente viu lá em isomeria, aldeído e cetonas fazem pares, ok? Bom, exemplo clássico de uma isomeria de função em carboidratos é a glicose e a frutose. A gente já viu a estrutura delas, então só para a gente saber aí diferenciar uma da outra, a gente tem aí isômeros de função. E também a gente tem isomeria ótica, que é muito cobrado aí nos vestibulares. Lembrando que na isomeria ótica, a fórmula estrutural plana não é suficiente. A gente precisa analisar a estrutura aí tridimensional, a estrutura espacial do nosso composto. E para ter isomeria ótica, eu preciso ter carbonos saturados, né? Ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples e que esteja ligado a 4 grupos diferentes. Ou seja, o que a gente chama de carbono quiral ou carbono assimétrico, tá certo? Os carboidratos como um todo, né, a gente pode dizer aí que praticamente todos os carboidratos têm essa isomeria ótica. Trazer aqui o exemplo da glicose. Então, vamos analisar. Lembrando que nessa notação aqui que a gente tem aqui na intersecção de vertical com horizontal, temos um carbono. Então, aqui, ó, carbono, 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 e aqui embaixo carbono. Analisando aqui, a gente percebe que esse carbono é quiral, que eu vou representar aqui por um asterisco, porque ele está ligado aqui, ó, a esse grupo, né, o que caracteriza um aldeído, ao hidrogênio, ao OH, né, a esse hidroxila, e a todo esse resto da cadeia. Também, esse outro é um outro carbono quiral diferente, esse daqui um outro e esse daqui um outro. Então, temos aqui 4 carbonos quirais diferentes. Ou seja, só na glicose, se a gente fosse calcular o número de isômeros oticamente ativos, lembra que é aquela fórmula de 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos assimétricos. Nós teríamos 16 isômeros óticos para a glicose. 2 elevado à quarta dá 16, ok? Então, apenas a glicose pode aí aparecer como 16 isômeros óticos diferentes. Agora imagina aí, cada vez moléculas maiores, quantos isômeros não vão ter, tá certo? Então, isso daqui também é uma coisa bem interessante do aspecto químico dessas biomoléculas aí para a gente analisar que os exercícios cobram. Beleza? A gente fecha essa nossa classe de carboidratos aqui e a gente vai agora para exercícios. Daqui a pouco a gente continua com as outras classes que a gente vai estudar. Até a próxima. Tchau, tchau.